Por que existe erro no GPS? Vamos para o segundo vídeo da nossa série de 3. No primeiro vídeo, nós explicamos como funciona o GPS. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista antes desse para facilitar o seu entendimento. O tema agora desse segundo vídeo é por que existe erro no GPS? Se você já entendeu o funcionamento do GPS, ficará mais fácil de entender. O terceiro e último vídeo dessa série será sobre como corrigir o erro, aumentando a precisão do GPS. Esse tipo de correção é fundamental para operações onde são necessários GPS com menos de 4 centímetros de precisão, como nos sistemas de piloto automático dos tratores usados na agricultura, por exemplo. Então vamos lá. Por que existe erro no GPS? No vídeo anterior, nós vimos que existem diversas constelações de satélite em órbita ao redor da Terra. GPS é o nome da constelação americana, mas também existem as constelações GLONASS, Galileu, entre outras. Para simplificar e usar um linguajar mais popular, chamamos de GPS todo o sistema de navegação por satélite, mas o correto seria falar GNSS. É por isso que usamos GPS entre aspas em todas as nossas apresentações. Nós vimos também que cada um dos satélites enviam para o receptor um sinal de rádio e que o receptor calcula a distância que ele está de cada satélite usando o tempo que esse sinal de rádio demora para chegar. Com as informações dessas distâncias, por trilateração, o receptor calcula sua posição. Então, o tempo que cada sinal demora para viajar do satélite até o receptor é a informação mais importante para que o receptor consiga calcular a sua posição com precisão. Esse conceito é muito importante para você entender por que o GPS do seu carro tem apenas 4 a 10 metros de precisão e não 1 centímetro. O primeiro fator que gera um erro é o erro dos relógios. Como vimos no primeiro vídeo, dentro de cada satélite existe um relógio atômico extremamente preciso. Porém, qualquer erro, por menor que seja, já gera um erro no cálculo do posicionamento. Para você ter uma ideia, o atraso de 3 nanosegundos no relógio do satélite significa um erro de 1 metro no cálculo da precisão. O segundo fator é o erro no posicionamento dos satélites. O receptor de GPS usa a posição dos satélites como referência para cálculo da sua posição. Como os satélites não conseguem voar perfeitamente sobre a trajetória programada, a precisão do cálculo da posição fica prejudicada. Em condições ideais, o sinal de rádio dos satélites viaja até o receptor sem nenhuma interferência. Porém, no mundo real, a atmosfera possui diversas camadas que variam de acordo com a sua altitude. Cada uma dessas camadas possui nomes complicados como troposfera, ionosfera, mas isso não vem ao caso no momento. O que interessa saber é que o sinal sofre desvios ao passar por essas camadas, alterando o seu tempo de viagem, que é a informação importante para o cálculo do posicionamento. Os receptores de GPS mais comuns, como os dos nossos carros e celulares, operam apenas com uma banda de frequência chamada L1. E os receptores mais profissionais, consequentemente mais caros, operam também com outras bandas, como por exemplo a banda L2, que minimiza consideravelmente esses erros causados pela propagação. Mesmo assim, não elimina completamente o erro. E outro fator importante que acontece devido a problemas com a propagação é a famosa cintilação, que atrapalha muito o dia a dia, principalmente dos agricultores que trabalham na parte da noite. Mas nós vamos falar mais sobre cintilação em um próximo vídeo. O quarto fator que gera o erro no GPS é o multicaminho. O multicaminho é bem simples. O sinal de rádio que sai dos satélites podem rebater em alguns obstáculos antes de chegar ao receptor, deixando o receptor confuso, pois ele vai receber o mesmo sinal diversas vezes, mas com diferentes atrasos. Apesar de ser mais frequente nos grandes centros urbanos, onde o sinal rebate nos prédios, o multicaminho também ocorre no campo, pois o sinal pode rebater em montanhas, rochas, árvores e etc. Para encerrar, vamos falar da diluição da precisão, também conhecida como DOP, D-O-P. A diluição da precisão ocorre quando os satélites que nós temos disponíveis no momento estão agrupados muito próximos e não espalhados por todo o céu.
É por isso que é importante nós termos muitos satélites, a maior quantidade possível de satélites disponíveis. Mas por que o posicionamento dos satélites influencia no erro? Vamos ver um exemplo. Vamos imaginar dois satélites que têm uma distância conhecida. Porém, como nós sabemos, existe um erro, uma certa imprecisão nessas distâncias, que eu estou aqui representando por essas linhas cinzas. Assim, nós teremos áreas em comum com ambos os satélites, que são essas áreas verdes. Agora, eu vou apenas mover o satélite azul para outra posição, mais próximo do satélite vermelho. Ao fazer isso, note que a área verde aumentou, ou seja, apenas mudando o satélite de posição, o erro aumentou. Em muitos receptores você consegue visualizar o DOP. Quanto menor esse valor, melhor. Nós vamos falar mais sobre isso no vídeo onde a gente ensina como usar o gnssplaningonline.com. Então nós vimos nesse vídeo as causas dos erros, o erro do relógio, erro de posicionamento dos satélites, problemas na propagação, multicaminho, diluição de precisão. Falamos muito rapidamente sobre cintilação, vamos nos aprofundar mais sobre esse assunto num próximo vídeo. Esse foi o segundo vídeo da série. No próximo vídeo vamos falar sobre as opções disponíveis para corrigir o erro e tornar o sistema de posicionamento mais preciso. Até a próxima!